nesse livro que conta os atos da igreja, que tem início com os apóstolos. São eles que recebem de Cristo a palavra, o ensino, a doutrina, e por meio do seu ensino, a igreja é edificada. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Obrigado, irmão. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia, tinha prazer na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Até aqui, meus irmãos. Perseguição é uma semeadura para a pregação. Após os eventos da morte de Estevão, do testemunho de Estevão, o homem que foi escolhido pela igreja, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, os apóstolos estavam querendo separar Estevão e outros homens para resolver algumas questões indigestas na igreja. Havia murmuração entre alguns grupos de pessoas que estavam reclamando de não serem bem assistidas na distribuição de comida e de cesta básica, como assim conhecemos. Um espírito estranho entrou na igreja, um espírito de murmuração, e os apóstolos, para resolverem isso, separam alguns homens para servir e resolver esse problema. Dentre eles, Estevão. Mas nós vimos que o Espírito Santo chama Estevão para outro trabalho, para tirar a igreja daquele conformismo e comodismo que ela já estava começando a passar, e conduz Estevão a pregar no Sinédrio contra aqueles que ainda não tinham se arrependido e que tinham crucificado o Senhor. Estevão prega de maneira fantástica, chama aquelas pessoas ao arrependimento. Um homem de palavra, cheio de sabedoria, mas ao mesmo tempo cheio de mansidão e graça. As pessoas reconheciam, os seus inimigos reconheciam que Estevão era alguém doce, alguém que tinha rosto de anjo. Mas mesmo assim não suportaram a pregação de Estevão. Tramaram de maneira muito covarde sua morte. Ele morre
de maneira violentíssima, apedrejam ele até a morte, e enquanto ele estava sendo apedrejado, um homem, um jovem, Saulo, acompanha tudo aquilo. E ele, enquanto estava sendo apedrejado, pronto para morrer, ele suplica, faz uma oração de intercessão: ó Senhor, não impute sobre esses homens esse pecado. Morreu de maneira fiel, de maneira muito cristã, como o seu Senhor, intercedendo pelos seus inimigos, entregando virtude, não querendo poupar a sua própria vida, mas entregando a sua vida em favor daqueles que estavam perseguindo ele. E Saulo aparece aí no texto. Ele consentia, ele tinha prazer na morte de Estevão. Saulo aqui, para quem não estava semana passada, é o que conhecemos como Paulo. Saulo é um nome hebraico que Lucas, de maneira intencional, chama assim antes da sua conversão, porque representa aquilo que Paulo era antes de Cristo. Um homem de coração duro, entregue a Satanás, cheio de um zelo religioso, moralista, que era demonstrado com ódio, raiva, fúria contra Cristo e a igreja. Ao ponto do texto dizer que ele tinha prazer. Saulo consentia. Ele tinha prazer, é a melhor tradução. Ele tinha prazer na morte de Estevão. E no versículo 3, a gente leu que ele, Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, isso de maneira violenta. Lá no capítulo 26 desse livro, marque aí o capítulo 8, vai lá para o capítulo 26. Depois nós voltaremos nesse capítulo 8. Aqui já é bem após a conversão de Paulo. Ele vai falar sobre esse ponto. Ele diz assim no capítulo 26, verso 9: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Esse é Paulo já convertido, comentando um pouco da sua velha vida. O que ele era sem Cristo, o que ele era em relação a Cristo, ele era o inimigo de Cristo e o inimigo da igreja. Esse era Saulo. Esses dias em Jerusalém foram muito marcantes na vida dele. Uma época, sim, tenebrosa, onde estava cego em seu zelo das coisas de Deus, porque ele era religioso, era um sábio rabino da época, um sábio fariseu, um homem que estudava muito. Diz as Escrituras que ele era alguém que estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um dos principais mestres da época, e até hoje é considerado um dos maiores mestres entre os rabinos e entre os fariseus. É alguém que tinha bagagem, alguém que tinha religião, alguém que tinha uma crença em Deus, alguém que conhecia a história, alguém que era profundo conhecedor de filosofia, de teologia, de línguas,
era fluente em mais de 5, 6 idiomas, mas quando foi informado desse grupo de cristãos, que era conhecido como os do caminho, da qual ele vai dizer mais à frente, ele pensava que esses cristãos estavam pregando contra Moisés, contra a lei e contra o templo. E Paulo, pelo seu zelo da lei, pelo seu zelo à palavra, desejou ardentemente em seu coração destruir essas pessoas. E ele fez isso com prazer, tomado por zelo religioso. Esse era Paulo sem Cristo. É desse tipo de gente que a gente se torna sem Cristo. Mesmo que a gente se torne um religioso, um filósofo, um sábio dentre as pessoas, sem Cristo, a gente se torna alguém insensível, destruidor. Esse era Paulo. E naquele dia, continua o texto aí no capítulo 8, naquele dia, qual dia? Esse dia da morte de Estevão. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Levantou-se, mais uma vez agora a estratégia do inimigo é aquela perseguição feroz, violenta. Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Não é à toa que essa palavra está aqui. Lucas ele é bem detalhista em cada versículo. Levantou-se grande perseguição, sim, em Jerusalém. Aqui alguns meses, alguns vão dizer que até anos já se passaram. E a igreja ainda está congregada em Jerusalém. Ela não saiu. Lucas está informando o dia da morte de Estevão, o lugar, Jerusalém, e o modo que Deus agiu para a igreja sair de Jerusalém. Porque a missão é sair de Jerusalém também. E o modo, perseguição. Porque até agora todos estavam ali em Jerusalém. Tinham prestígio já. A igreja crescia. Havia respeito. Até, como vimos, muitos sacerdotes estavam adentrando a fé, respeitando os apóstolos. Mas eles estavam ainda naquele espírito cômodo, da qual aconteceu também no capítulo 6. Por isso que houve aquela murmuração, aquela murmuração um contra o outro, que acontece quando a gente perde o foco naquilo que é essencial, aí a gente começa a brigar por coisas não essenciais. E Deus levanta a perseguição para dispersar, como diz na minha versão aí, a igreja pelas regiões da Judéia e de Samaria, como diz esse versículo 1 ainda. Deus começou a fazer a missão, direcionar a igreja na missão. Ele deu essa palavra antes da sua ascensão. Ficai em Jerusalém, vocês receberão do alto o poder do céu, o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em Samaria e em Judéia, ou na Judéia e Samaria. É exatamente isso que está acontecendo. Deus está movendo a igreja, a missão. Isso é muito profundo e às vezes nós não percebemos por causa de nossa tradução. Essa palavra que aparece aí como dispersos, na minha versão, diz que eles foram dispersos, exceto os apóstolos. Essa palavra é a mesma que a palavra para semear. A ideia é que eles foram semeados. Disperso no português traz a ideia de divisão, eles foram divididos. Não, não é essa a ideia do texto. Por meio da perseguição, eles foram, pelo Senhor, semeados. Semeados. Jerusalém não é mais o lugar para o conforto
e comodismo. Agora, aqui é perseguição. Deus está chamando o povo, saia de Jerusalém. O Espírito Santo não aguentava mais ver aquele povo reunido que só ficava nutrindo a necessidade interna do grupo. Isso não dá certo, nunca dá certo. A gente perde o foco, a gente cria picuinha, a gente cria problema onde não tem. A gente foca em coisas que não é para focar. Eles tinham que sair, eles tinham que anunciar, pregar a palavra. Eles não tinham que se submeter a uma espécie de ONG, como se fosse o papel da igreja, ser agência de ação social, onde as pessoas estavam preocupadas no capítulo 6, sobre comida e bebida e brigando por causa disso. Não, não. A missão era pregar o evangelho. Eles tinham que sair, anunciar a palavra em tempo e fora de tempo. Em Jerusalém, sim, mas também em Judéia e Samaria. E foram semeados. Menos quem? Exceto os apóstolos. Está bem no meio aí do versículo 1. Com exceção dos apóstolos. Os apóstolos sentam na cadeira e não querem sair mais. Todo mundo vai, menos eles. E eram eles que receberam do próprio Senhor Jesus o mandamento de sair. Claro que havia sim uma igreja em Jerusalém, mas os 12 ainda estavam lá, sem sair do lugar. Eles é que deveriam estar dirigindo esse povo que estava saindo. Mas não, ficam em Jerusalém. E Saulo continua assolando os cristãos. E o interessante é que quando a perseguição se levanta, a igreja, ela progride. Ela começa a pregar. Ela começa a vivenciar a palavra de Deus se cumprindo nela. Porque ela começa a pregar e anunciar os feitos de Deus, anunciar Cristo, não apenas em Jerusalém, mas ela é semeada e com coragem ela começa a sair e ela começa a pregar na Judéia e em Samaria. Ou seja, a palavra começa a se cumprir. O Espírito Santo começa a guiar quando ela se dispõe a deixar-se ser semeada pelo Senhor. De maneira natural, a gente não gosta de sair do nosso lugar de conforto. Assim como os apóstolos. Jerusalém já se tornou algo confortável para nós, já somos líderes respeitados, a igreja já está a mais de 5, 10 mil, 15, 20 mil membros. Muitos sinais e milagres as pessoas já viram. Difícil querer sair. De maneira natural, é instintivo nos acomodarmos. Mas lembra, a igreja não é uma entidade natural, sobrenatural, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é instintivo, natural, se acomodar. E é aí que, pela oração, pela súplica, que precisamos ser despertados pelo Senhor. Reavivados, reanimados, reorientados pelo Senhor. E aí? E Deus levanta uma perseguição para despertar a igreja. Perseguição tem duas faces. Sim, tem a face da responsabilidade do homem, porque aqueles que perseguiram a igreja serão julgados por Deus, se não se arrependerem, serão por Deus condenados. Mas também tem a face de Deus conduzindo a igreja por sua providência. É o que Paulo fala, que resume bem a doutrina da providência em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Ela tem essa face também. As Escrituras estão cheias de ensino, dizendo, alertando, buscando animar irmãos que estavam sob perseguição, para que eles compreendam essa face da perseguição. Nada foge do querer de Deus, nada foge do seu poder, do seu domínio. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Ele é o Deus que consegue, por sua graça e soberania, converter mal e bem. Ele consegue. E perseguição na igreja, se você estudar o Novo Testamento, nunca foi um problema. Até uma frase que alguém disse, nós não temos o autor dessa frase, mas com certeza foi um historiador, onde ele diz que a perseguição e o sangue dos mártires são e sempre foram a semente da igreja, a semeadura de Deus para fazer a igreja crescer. A igreja nunca deixou de crescer por meio das perseguições, nunca. Quanto mais batia, que nem pão, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais fogo passa, mais transformação acontece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente precisa compreender isso, que estamos debaixo da providência de Deus, independente do que passamos. Devemos ser fiel ao propósito e ao chamado, independente da situação. A igreja sabia que ela tinha que sair desse lugar de conforto, por aquilo que o próprio Senhor havia dito a ela. Mas o impulso para que essa palavra se cumprisse na igreja é a perseguição. A perseguição aparentemente parece algo muito ruim, mas não é. O que é ruim na vida da igreja não é a perseguição, mas é o pecado, é a omissão, é a covardia. O que é ruim na vida da igreja é esse espírito de murmuração e contenda. É o espírito de hipocrisia, como vimos em Ananias e Safira. Mas a perseguição não. Embora nem sempre a perseguição dura e ela sempre é passageira. Mas Tiago vai dizer no início da sua carta, tente motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Porque é por meio dessas provações que vocês crescerão em maturidade, em perseverança de fé. Jesus fala sobre isso, que felizes, bem-aventurados são os perseguidos. Ele fala isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça do Evangelho, de quem cumpre o dever em ser fiel a Deus. Mateus 5,10, bem-aventurados esses são, porque são perseguidos por causa da justiça de Deus e do reino de Deus. Deles é o reino dos céus. E no verso 11, Jesus diz, regozijai-vos quando isso começar a acontecer com vocês. A gente já viu que isso se cumpriu na vida dos apóstolos, na vida de Pedro, quando eles tiveram a primeira perseguição, foram presos, depois foram soltos, e se regozijaram por serem perseguidos e afrontados pelo nome de Cristo Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Amém? Então não é um problema. Pelo contrário, é pedagógico, é cura e restauração para a vida da igreja. E o texto continua no verso 2, dizendo que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Lucas aqui registra esse contraste para dizer que Estevão foi honrado em seu sepultamento por homens piedosos, apesar dele ter sido totalmente violentado por homens perversos que o mataram. Saulo
tinha prazer em acabar com a vida de Estevão. Os homens piedosos pranteavam, estavam chorando, porque davam valor à vida de Estevão. Ficaram tristes com esse acontecimento, reconheceram como um homem de Deus e buscaram ali, nesse luto e nessa morte, honrar esse homem de Deus. Enfim, há esse contraste nessa passagem. Mas perseguição, semeadura para a pregação. Porque em meio à grande perseguição, diz o verso 4, que os que haviam sido dispersos, o que é disperso? Semeados. Iam por toda parte pregando a palavra. Mais uma vez, toda a igreja aqui envolvida. Porque a igreja ficou com receio e com medo de se envolver na pregação do evangelho. Depois daquilo que aconteceu com Ananias e Safira, eles foram mortos diante da igreja, diante do povo, por causa da hipocrisia, por mentir ao Espírito Santo. Muitos sim reconheceram a igreja, temeram a Deus, mas muitos deram um passo atrás e deixaram só para os apóstolos. Vai lá, segue vocês aí. Mas aqui não, Deus está renovando de novo aquilo que aconteceu lá em Pentecostes. Todos saindo, pregando, anunciando os feitos de Deus, trazendo boa notícia, trazendo a palavra de reconciliação, anunciando Cristo, porque eles foram semeados para isso. Semeados para por toda parte pregar a palavra. Por toda parte. Possivelmente esse grupo aqui também tinha relação íntima com Estevão. Inspirados por Estevão, a igreja continuou pregando a palavra em meio à perseguição, porque é para isso que ela foi chamada. Aqui o Espírito Santo está trazendo ela ao foco novamente. A obra não pode parar. O evangelho tinha que ser pregado, tinha que atingir outros lugares, tem que ser luz em meio à escuridão, e assim é a obra de Deus. E quanto mais se tenta acabar com ela, mais ela cresce. E o reino de Deus é para crescer, é para atingir toda a terra. E quanto mais perseguição, quanto mais tenta acabar, quanto mais tenta destruir, mais ela cresce. É o que eu compartilhei com os irmãos hoje, através de testemunho que está acontecendo como nunca houve na história nos Jogos Olímpicos. Sim, Satanás tentou ferir e vilipendiar e causar calúnia, ofender a fé e Cristo e a igreja. Sim, mas tanto testemunho de cristão como a gente nunca viu. Aquela delegação daquele país que são ilhas, a ilha de Fiji. Parece que aquela delegação, parece não, é só olhar com carinho e cuidado. Está ali somente para adorar e engrandecer a Deus, em adoração, em louvor. Pessoas dando glória a Deus, glorificando a Deus em meio àquele escárnio, em meio àquele ato ridículo do inimigo. Quanto mais bate, mais ela cresce, mais o testemunho cresce. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E esse grão, para se tornar pão, você precisa moer esse pão, você precisa depois fazer todo o processo de mexer e remexer esse pão para que ele cresça cada vez mais. Nunca foi um problema, nunca. Pelo contrário, a igreja, assim como é o presente da igreja perseguida em muitos lugares no Oriente Médio, quanto mais os seus inimigos batem de forma violenta, mais a igreja cresce. É bom a gente estar sempre com os olhos atentos a isso, para que a nossa fé se fundamente mais e mais na palavra do Senhor, que é viva nos dias de hoje. E desses que foram dispersos, todos foram, a igreja foi. Homens, mulheres, são chamados, cada um na sua vocação, cada um na sua missão. Esse ide, seja no seu trabalho, em sua casa. Claro que
quando se trata da igreja, da organização dela, existem os presbíteros, existe aquele que prega, aquele que ensina, mas na vida, todos nós somos chamados a pregar e anunciar o Evangelho. Todos, em todos os lugares. Deus nos semeou para isso, no lugar que nós estamos. Nós somos dele, e é para isso que nós estamos nesse lugar. Para anunciar os seus feitos, anunciar o seu reino e a sua justiça, para pregar o Evangelho de maneira viva, com um testemunho daquilo que esse Evangelho é em nossa própria vida. E eles começaram a anunciar, e a igreja começou a crescer. E dentre desses que foram semeados, Filipe, verso 5, descendo a cidade de Samaria, irmãos, pertinho, como se fosse ali Tremembé, foram para Samaria, anunciando o quê? Cristo. Essa era a pregação dos apóstolos, a pregação da igreja, desde Atos 2. Cristo, sua morte, sua entrega, sua ressurreição, seu chamado de fé e arrependimento, o dom que recebemos por meio dele, que é o Espírito Santo, para sermos revestidos de poder e glória, para vivermos nele e para ele. E é o Espírito Santo que nos une a essa realidade espiritual, porque Cristo fala de unção, desse ungido, da qual pela fé nos unimos. Anunciava-lhes Cristo. É isso que a gente anuncia. Cristo, o ungido de Deus, o perfeito profeta, sacerdote e rei, aquele que é a palavra encarnada, aquele que é a verdade, aquele que revela o caminho, aquele que é o sacerdote, aquele que nos reconcilia com Deus, aquele que nos faz uma perfeita mediação para que a gente tenha acesso a Deus, mas também é aquele sacerdote que se oferece a nós, porque é o sacerdote que se oferece como sacrifício. É pelo seu sangue que a gente adentra a presença de Deus. É Cristo, ungido, mas que também é o Rei, que nos comprou com seu precioso sangue, para Ele, para vivermos nele e por meio dele, como um povo santo, cheio de fé e zeloso de boas obras. Anunciava-lhes Cristo. Felipe, lembra de Felipe? Lá em Atos 6, 5, é o segundo nome daquela lista que os apóstolos separaram para resolver o problema da igreja. Primeiro é Estevão, homem cheio do Espírito Santo e sabedoria, e depois Felipe. Mais uma vez, o Espírito Santo conduz Felipe não para cuidar desses problemas da igreja, mas para pregar Cristo. E tem mais sobre Felipe no decorrer de Atos. O grande evangelista, um dos 7 homens que tinham sido separados e que agora o Espírito Santo conduz para pregar e anunciar Cristo em Samaria. Os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos à pregação e à oração. Vocês vão cuidar aí de dividir a comida para quem tem necessidade. Parece que os apóstolos esqueceram de consultar o Espírito Santo. Primeiro porque o Espírito Santo chama Estevão, e depois Filipe. E vai para Samaria, com certeza um lugar que necessita e carece do Evangelho de Cristo Jesus. Um lugar conhecido na época, cheio de perversidade, cheio de idolatria. Tanto é que Jerusalém e os judeus não lidavam muito com os samaritanos, odiavam os samaritanos, diziam que os samaritanos eram filhos do demônio, e daí para baixo. Mas sim, eles eram considerados impuros pelos judeus, haviam sim práticas pagãs, idólatras. Nem de todo eram tão pagãos assim, mas na maioria. E Felipe vai para esse lugar, pregar o Evangelho de Cristo, ser luz em meio às trevas, fazer cumprir a palavra de Cristo que diz para ir e pregar o Evangelho a toda criatura.
Isso deixa para nós um ensino que é nesses lugares controlados por principados e potestades que precisamos anunciar Cristo. No capítulo 16, foi a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja, do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Ele diz que, pela fé nele como Cristo, e a igreja anunciando essa mensagem, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Ele não fala que a porta da igreja iria resistir ao inferno. Ele diz que as portas do inferno não iriam resistir à igreja, porque a missão da igreja é invadir as portas do inferno. É ser luz em meio às trevas. É anunciar o reino de Deus, aonde habita o império das trevas. É anunciar a graça, a virtude, em meio aos pecados capitais, em meio às trevas, em meio aos demônios, em meio a pessoas demoníacas, para anunciar em Cristo Jesus libertação, cura e restauração. É nesses lugares que nós vamos de fato ver pessoas oprimidas pelo demônio, mas também teremos as maiores experiências com o poder de Deus, de experimentar esse poder transformador, de tirar pessoas do cárcere demoníaco e conduzi-la para o reino de luz, para o reino do amor de Cristo Jesus. Assim como sabemos que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, esse homem que, como Saulo, sem Cristo, era cheio de ódio e de demônio em seu interior, mas que em Cristo se tornou alguém tão humilde, tão santo, tão consagrado a Cristo. Por quê? Porque alguém ousou, com coragem, anunciar o Evangelho de Cristo a esse homem. E o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para romper com todas as trevas do inimigo, para romper com as portas do inferno. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça precisa, então, estar nesse lugar, em Samaria, nesse lugar de trevas. Felipe, cheio do Espírito Santo, prega sobre Cristo, porque essa era a única mensagem que estava no coração da igreja, desde o seu início, e que deve estar em nosso coração. Somente Cristo, somente as gloriosas grandezas de Cristo, somente Ele, e mais nada. Mais nada. Procedimentos, afazeres, ritos, não importa, o que importa é Cristo, conhecê-lo e torná-lo conhecido. É isso, essa é a mensagem, é a nossa missão, anunciar a autoridade dele, anunciar a sua obra, dizer em alto e bom som, com poder, com entrega, com oferta, que somente ele pode libertar um povo que está em trevas, que está oprimido, somente ele, e dizer isso com louvor, com adoração, como quem experimenta essa libertação, essa cura na sua própria vida, como quem experimenta essa coragem, essa entrega com ousadia, como Felipe e os apóstolos até aqui. E Felipe continua pregando, e diz o verso 6, que quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, e deram unânime atenção ao que ele dizia. Quais eram os sinais? O verso 7 diz: os mesmos que acompanharam Jesus desde o início do Evangelho, acompanharam os apóstolos desde o início de Atos 2, aparece aqui em Filipe no verso 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Evidência de que o poder de Deus estava sobre ele.
de que Cristo estava sendo anunciado, trazendo uma mensagem viva de libertação aos cativos e de cura aos doentes. Era assim que Felipe anunciava. Ele anunciava Cristo. E se Cristo veio para curar, restaurar, se Cristo veio para destruir as obras do inferno, então quando Felipe anunciava Cristo, os sinais do poder de Cristo eram revelados. Quando a igreja se rendia a Cristo, em adoração a Cristo, a missão de Cristo, em fidelidade a Cristo, os sinais do poder de Cristo eram manifestos. Porque é Cristo que opera. Porque é o Espírito Santo que opera por meio da igreja. Porque é para isso que o Espírito Santo conduz a igreja. Para a igreja anunciar Cristo. Por meio de sinais visíveis, palpáveis, de quem ouve, vê e toca no reino de Deus. Conhece como quem experimenta, come e bebe de Cristo e da sua restauração. E claro que tudo isso aponta para algo maior, algo de valor espiritual e eterno, que a gente sempre precisa aplicar em nossas vidas. Como eu sempre ensino, o paralítico andar é para nós, espiritualmente falando, eu era aleijado, eu não sabia como andar, eu não sabia qual caminho seguir, eu era que nem aquilo que Salomão fala em Eclesiastes, eu corria atrás do vento, eu andava sem saber para onde ir. Agora eu ando, porque eu tenho direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa luz iluminou o meu caminho, iluminou o meu andar, o meu ir e o vir. O ir e o vir agora é para a glória de Deus, é para anunciar Cristo. Eu não estou mais perdido no meu andar. Paulo nos orienta sobre isso, espiritualmente falando. Em Efésios, 2 vezes ele fala, mas ele fala no capítulo 4, 2 vezes, andai como filhos da luz, andai em amor, vede prudentemente como andai, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, andai em sabedoria, andai como quem conhece a vontade de Deus, como quem conhece Cristo e sabe o para que Deus te conduziu a esse lugar. Eu era paralítico, eu não sabia para onde ir e o que fazer. Agora eu sei para onde eu vou. Eu calço nos meus pés o Evangelho da paz, da armadura de Deus. Eu sou um comunicador desse Evangelho, da boa notícia, em meio ao mundo de trevas, recheado de má notícia. Eu carrego o Evangelho da paz, da reconciliação. Eu sei para onde eu tenho que ir agora. Ele curou o meu andar. Eu agora ando. Eu era cego, como nós acabamos de cantar no compositor de Amazing Grace. Agora eu vejo, eu era cego, agora eu vejo. É só isso que eu sei, foi o que ele disse. O que você sabe da graça de Deus? Olha, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Agora eu vejo o poder de Deus em mim. Agora eu vejo a graça de Deus. Eu vejo o que eu era sem Cristo e o que eu sou nele. Eu vejo a sua misericórdia, eu vejo a sua bondade, eu vejo o seu amor. Eu vejo o poder da graça, porque eu vejo em mim paz, eu vejo essa paz se manifestando através de mim, isso toca o meu sentido, o sentido da visão, e por ter esse sentido restaurado, por eu ver o Senhor e seu Evangelho, eu fui restaurado na visão,
Agora eu vejo meu Senhor. Eu vejo meu Senhor exaltado como Estevão. Em meio aos conflitos, em meio às perseguições, eu estou olhando para Cristo, ao que Ele está fazendo. Agora eu vejo daquilo que eu tenho que ver. Eu era surdo, agora eu ouço. Eu ouço o Espírito Santo ministrar no meu coração, confirmar a palavra, mesmo que ninguém esteja ouvindo. Eu, como filho de Deus, eu sou conduzido por essa voz. Todos aqueles que são filhos de Deus são conduzidos por essa voz que fala no nosso coração, a voz do Espírito, que confirma em nós aquilo que Cristo nos ensina. Eu ouço. Eu não ouço o que o mundo está dizendo. Eu ouço, como Jesus no deserto, a palavra que procede da boca de Deus, porque meus ouvidos foram restaurados. Só há salvação quando os nossos sentidos são restaurados. Só há cura e restauração na alma, quando a visão, a audição, o andar é restaurado. Minha vida foi restaurada para a honra e glória de Deus, para o louvor, para o nome dEle. É assim que Felipe pregava. Esse era o efeito da palavra do Evangelho na vida dessas pessoas que estavam ouvindo Felipe. Então havia o que, como pode haver em nós, que podemos nos expor a Cristo. Deve haver libertação, restauração e cura, porque essa é a promessa de Deus em Cristo Jesus. E diz o verso 8, consequência disso: houve grande alegria naquela cidade. Consequência da obra de Deus. Não porque a circunstância melhorou, a perseguição acabou. Não, aqui o reino de Deus está crescendo. E o reino de Deus é justiça, cumprido dever, paz e alegria no Espírito Santo. Mas há um contraste. O que alegrava Paulo? A morte de Estevão. E o que alegra os cristãos? A glória de Cristo, promovendo cura e libertação. A alegria do Senhor é nossa força. O que alegra o cristão é ser testemunha de Cristo, ser testemunha fiel. E houve grande alegria naquela cidade, que era tão triste, tão endemoniada. E sim, pode haver alegria nos lugares que Deus nos conduz a ir para proclamar Cristo, o Evangelho de Cristo. Mesmo que há nesses lugares circunstância difícil e tenebrosa, mas se há de fato o encontro com Cristo real, se há experiência com a fé tal que toca todos os nossos sentidos, a experiência da qual a promessa de Deus nos alerta, é de alegria, é de grande alegria, é de bem-aventurança, é de plenitude. Cidade estava entregue às trevas, mas depois que recebeu Cristo, houve grande alegria. Sim, perseguição. Saulo continua perseguindo. Eles não ficaram mais ricos e é por isso que eles estão alegres, não. Muitas vezes eram desprezados, mas eram alegres porque estavam satisfeitos em Deus, por terem sido cheios do Espírito Santo, por terem sido cheios de Cristo e da palavra de Cristo. Somente por isso, somente por Cristo, somente por Cristo. Qual é o fundamento da nossa alegria? É a política melhorar, a educação, é o dinheiro, é a saúde. A alegria na vida cristã é coisa séria, é mandamento. Desde os Salmos, há vários mandamentos para nos alegrarmos no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Filipenses capítulo 4.
Verso 4 diz: como força de mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E mais à frente, esse autor de Filipenses diz, no verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente, porque eu aprendi a me fortalecer em Cristo, somente em Cristo. Mas ele diz que a alegria é coisa séria. Alegrai-vos no Senhor. Sim, há muitos motivos para não nos alegrar no mundo, em nós mesmos, mas no Senhor, na graça do Senhor, temos mil e muitos outros motivos para nos alegrar, sempre, sempre. E eu te pergunto, quem escreveu Filipenses 4? Paulo. Que era esse Saulo, esse homem cheio de ódio, cheio de terror, cheio de demônio em sua vida. É ele que, pelo encontro com Cristo, foi restaurado. Esse homem feliz. Ele diz agora, restaurado por Cristo, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz isso na prisão, porque eu aprendi isso. Eu tive um encontro com Cristo. Eu estou firmado na fé em Cristo. Isso mudou completamente a minha vida. Isso me encheu de virtude e graça para eu dizer para vocês: alegre-se no Senhor. Isso é mandamento. É um péssimo testemunho vivermos desanimados, amedrontados, com a cara murcha e triste diante da graça de Deus, do amor de Deus, do Deus que nos salvou e nos chamou para a sua glória e virtude. Alegrai-vos no Senhor. A alegria dele é a nossa força. É a alegria dele que nos tira desse erasmo, dessa fraqueza demoníaca, que nos faz viver desanimado e sem ânimo para a pregação do Evangelho. É a alegria do Senhor. No Senhor se alegre. Estar em Cristo é estar alegre. Estar com os irmãos em Cristo é uma alegria. Alegre-se no Senhor, é mandamento. Alegrei-me na comunhão. Estar em oração em Cristo, aprender sobre oração, é mil e um motivo para se alegrar. Aprender mais sobre a palavra, experimentar o poder transformador dela. Alegre-se. Louvar e adorar ao Senhor, santo e grande privilégio. Alegre-se. Pregar Cristo, anunciar Cristo, grande motivo para se alegrar. Unir-se em matrimônio em Cristo, para revelar em Cristo, para revelar o amor de Cristo à igreja, grande motivo para se alegrar. Grande missão. Não é baseado em meus sentimentos, aquilo que eu acho, é o que eu sou. Eu estou em Cristo, eu vivo nele e para ele, então eu tenho motivo para se alegrar. Tudo para o cristão se fundamenta em Cristo e é para Cristo. E quando a gente fala de alegria, é em Cristo e para Cristo. Como diz o profeta Isaías, isso é promessa. Ele fala isso no capítulo 61, verso 3. Diz que ele pôs sobre nós um óleo de alegria em Cristo Jesus. Em vez de pranto, veste de louvor. Em vez de espírito angustiado, alegria e gozo, louvor. Essa é a obra da redenção. Essa é a evidência de que o reino de Deus chegou sobre nós. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tenhamos alegria e levemos a sério a alegria. É uma virtude cristã que vem como força de mandamento. Porque em Cristo temos todo
o motivo e mais um pouco para estarmos alegres. Todos. E apesar de não estarmos em um contexto de perseguição, finalizando, o chamado continua. O chamado para pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo ainda está em pé como nosso principal trabalho, irmãos. Sejamos fiéis a essa palavra. Ok, não estamos num tempo de perseguição. Podemos estar a qualquer momento, sim ou não. Mas a fidelidade ao trabalho Deus ainda requer de nós. O chamado para pregar ainda está em voga. O chamado para sermos cheios do Espírito Santo e anunciar o Evangelho com poder e graça, com virtude, para libertar os oprimidos de Satanás, ainda está em voga. Fomos chamados para isso. Somos dia a dia, domingo a domingo, renovados a essa missão. Esse é o nosso principal chamado. Sejamos fiéis, irmãos. Sejamos fiéis. Porque embora não tenhamos perseguição, cada palavra que Deus nos dá, por meio da comunhão, por meio desses encontros, é semeadura do Senhor, para que nós compartilhemos com outros aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado em nós e pode ser operado através de nós. E o que Deus tem para nós, para o seu povo e para aqueles que estão em trevas, é Cristo e somente Cristo. Cristo e somente Cristo. Felipe, que o Espírito Santo levantou para pregar. Que sejamos fiéis, irmãos, como Felipe foi. Não só pregar uma letra morta, sem poder, mas algo que de fato cause impacto na vida das pessoas. Porque é conduzida pelo Espírito Santo, pela virtude e pelo poder dele. Nós só somos instrumentos dessa graça, mas só seremos usados se nos colocarmos à disposição. Vamos orar. Nosso Santo Deus, obrigado por sua palavra, pelo renovo que nós sempre recebemos dela. Hoje, esse renovo para sermos fiéis à missão de pregar o Evangelho, de caminhar, não como quem não sabe para onde ir, entregue a ansiedade e as suas paixões que só busca prazeres e distração. Não, Senhor, nos liberte desse caminhar. Conduza, nos restaure a um caminhar diligente, consciente, de que todas as coisas contribuem para o bem, contribuem para a missão, contribuem para o avanço do Evangelho de Cristo e para o nosso testemunho fiel a Ele. Restaure e cure o nosso andar, para que seja um andar consciente para pregar as boas novas de Cristo. Restaure nossa visão do glorioso Cristo. Como Estevão contemplou Cristo, nós que possamos contemplar Cristo, sua vontade, sua palavra, seu reino, e com coragem avançar como luz nesse mundo ao império das trevas, para anunciar com louvor, dando glória a Cristo, anunciar com poder, adoração a Ele, que somente é digno de toda a honra e de toda a glória, e chamar pessoas, e mais pessoas, às vezes, a se render a Cristo pela fé e arrependimento, para serem libertos do império de Satanás. Nos conduza a essa visão, Santo Deus, a essa missão, e tire de nós todo embaraço, toda distração da nossa mente, da nossa cabeça, que pode estar sim sendo cauterizada por espíritos demoníacos. Nos liberte em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos ouvir no íntimo, no coração, a doce voz do Espírito Santo, que nos chama à missão de sermos fiéis pregadores do Santo Evangelho de Cristo Jesus.
restaure todos os nossos sentidos, para a honra e para a tua glória. Amém. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor.